E eu vou falar hoje sobre uma mulher. E essa mulher se chama Ruth. O tema da mensagem é quando a dor encontra o propósito de Deus. Eu queria que vocês imaginassem uma mulher que acordou num dia comum e em pouco tempo ela perdeu tudo. Ela perdeu o seu marido, a sua segurança, a sua estabilidade, os seus planos, os seus sonhos e o seu futuro. O silêncio na casa agora gritava. A cama vazia se torna um lembrete constante de dor. E o coração dessa mulher se pergunta: e agora? Quantas vezes a vida nos coloca diante de encruzilhadas? Momentos em que precisamos escolher entre o fácil e o certo, entre desistir ou confiar. Essa não é apenas a história de Ruth. Essa é a história de muitas mulheres. Mulheres que sorriam por fora, mas choram por dentro. Mulheres que continuaram mesmo sem forças. Mulheres que precisaram recomeçar quando tudo parecia acabar. Hoje, Deus quer nos lembrar. O fim que você vê não é o fim que Ele escreveu. Será que temos buscado Deus mesmo quando estamos quebradas? Será que temos permanecido fiéis quando não vemos respostas, quando tudo está dando errado? Será que estamos dispostas a confiar em Deus mesmo sem entender o processo? Será que estamos dispostas a abrir mão do conforto para viver o propósito de Deus? E o primeiro ponto, uma mulher decidida em meio à dor. Ruth 1:16. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Ruth estava viúva, sem um futuro aparente, sem garantias. Ela poderia voltar para sua terra, Moabe, para o conforto, para onde ela já conhecia. Mas Ruth escolhe um caminho incerto, por amor, por lealdade e por fé. Ela escolheu permanecer com Noemi, sua sogra. Mediante toda a história de que um belo dia, ela amanhece e não tem mais o seu esposo. Ela perde o rumo, às vezes a direção. Ela poderia muito bem ter voltado, sim, para casa, para sua cidade, aonde ela conhecia todo mundo, aonde ela conhecia a cidade, aonde ela estaria confortável. Mas ela decide, em meio à dor, a permanecer do lado de sua sogra. Ela decide, mesmo quando ela estava ferida. Ela escolheu quando estava vazia. Decisões tomadas na dor revelam quem realmente somos. Você não é definida pelo que perdeu, mas pela decisão que toma depois de uma perda.
Você não é definida pelo que você perdeu, mas pela decisão que você toma depois de uma perda. E muitos já sabem, mas eu vou dizer um cenário de uma dor, onde eu estava no meio de uma dor, no meio de um luto, mas eu decidi permanecer. Um dia amanheceu, e ali eu perdi uma irmã. 3 meses se passaram, um dia amanheceu, e eu perdi a minha mãe. Mas, em meio a esta dor, eu decidi permanecer. Eu decidi continuar. Poderia ter jogado tudo para o alto, poderia ter lançado tudo para fora, mas eu confiei em Deus. Aonde eu disse: Pai, me ajuda, me sustenta, mas eu quero viver o teu propósito. E eu fico imaginando Ruth fazendo a mesma coisa, falando com Deus e pedindo para Ele força da onde às vezes ela nunca tinha. E às vezes nós vivemos essas situações difíceis, de perdas, de luto, de dores. Mas eu quero te dizer, se você olhar para o alto e para Deus, e pedir para Ele te dar força para você permanecer, confiando somente nele, Ele vai te sustentar. E Ele vai te direcionar e vai te levar ao propósito que Ele tem para você. Segundo ponto. Ruth era uma mulher fiel. Eu vou citar alguns capítulos e versículos de Ruth. E depois, se você quiser anotar e ler e refletir e meditar. Mas eu vou falar de quase todos os capítulos, onde nós temos 4 capítulos aqui, tá? Ruth 1:17 diz: onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, ao não ser a morte, nos separe. Ruth era uma mulher fiel. E isso não era uma obrigação. Isso era uma aliança. E a aliança, ela não é algo superficial. Mas a aliança é duradoura. A aliança é eterna. A aliança é algo que você tem de compromisso profundo. As alianças de Deus nos unem a propósitos e nos levam ao cumprimento da promessa. Ruth não ficou porque era fácil. Ela ficou porque era verdadeira. Fidelidade não é sobre sentimento, é sobre caráter. Fidelidade é permanecer quando ninguém entenderia se você fosse embora. Deus prova o coração das mulheres no secreto, antes de honrá-la no público. Deus vai sempre provar o teu coração, testar o teu coração, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua integridade no secreto, porque só depois Ele vai te honrar no público. Talvez você pense, ninguém está vendo meu esforço, mas Deus vê cada lágrima silenciosa que você tem demonstrado. Em Salmos 56:8 diz: conhece bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro
e em teu livro registrasse cada uma delas. Talvez nós mulheres oramos e Deus fica assim em momentos em silêncios. E às vezes perguntamos, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus tem visto o que eu tenho passado? E eu quero te dizer que Deus ouve sim todas as nossas orações. E tem sim enxugado cada lágrima derramada. Mas nós temos que permanecer confiando nele. Porque na hora certa, no tempo certo, Ele vai te responder. E eu posso dizer para você, talvez você espere um sim, mas a resposta às vezes de Deus vai ser não. E tá tudo bem. Deus, eu entendo. Eu vou entender o seu sim e o seu não. Porque eu sei que tu quer o melhor para mim. Terceiro ponto. Ruth é uma mulher que se move mesmo cansada. Ruth 2:2 diz: deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Ruth, ela não se paralisou no meio da dor. Ela não ficou parada e esperando o milagre acontecer. Ruth, ela se levantou e foi. Mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo uma mulher invisível, mesmo sendo vulnerável, ela trabalhou. Ruth teve humildade para recomeçar e disposição para agir. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que ser sim humildes, de recomeçar. Às vezes a gente começou algo, parou, não deu certo. E daí Deus chama você para começar de novo. E o seu orgulho grita mais alto, dizendo, eu não vou fazer de novo, porque eu comecei e não deu certo. Mas Deus está falando para mim e para você, é hora de você entender que você precisa de humildade para recomeçar aquilo que você ainda não concluiu. Mas precisa se movimentar, precisa agir, porque senão eu não posso fazer nada. Deus não abençoa a estagnação, Ele abençoa o movimento. O milagre de Deus começa quando nós nos movemos. Se eu e você cruzarmos o braço, ficarmos parada, o céu não vai se movimentar. Deus espera uma atitude minha e sua, de mulher posicionada, que ora, que espera, que confia, que Ele sim é o Deus que vai fazer o milagre. Em Ruth 2:12 diz que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio a se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. O céu reconhece aquilo que a terra ignora. Tem mulheres aqui que estão cansadas, mas Deus diz, continua, eu estou vendo e eu estou contigo. Quarto ponto, uma mulher inserida em um propósito eterno. Ruth 4:13. Boaz levou Ruth à casa dele e ela se tornou sua esposa. Até aqui. Se nós continuarmos a leitura deste versículo, nós vemos que Ruth e Boaz tiveram relações sexuais e ela engravidou, dando à luz a um filho. E lá em Mateus 1:5-6, você também pode conferir que também está escrito em Ruth 4:21. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Ruth não sabia, mas sua história
estava sendo escrita por Deus. De viúva, ela se torna uma mulher honrada. De estrangeira, uma mulher que faz parte da linhagem de Jesus. Ruth gerou uma descendência, a qual se tornou conhecida. Salmão mais Raabe gerou Boaz. Boaz mais Ruth gerou Obed. E Obed gera Jessé. E Jessé gera o rei Davi. Ruth não imaginava que em meio a tanta dor, iria ser marcada pela descendência e a linhagem de Jesus. Mas, por ela ser fiel, por ela ser leal, por ela permanecer, por ela confiar em Deus, Ele marca a geração de uma mulher que, em meio à dor, se torna conhecida. Deus pega histórias quebradas e as transforma em legado. Talvez você, mulher, se questiona: por que eu estou passando por isso? Senhor, você não está me vendo? Por que tamanha dor? Por que tamanho sofrimento? As suas histórias podem parecer quebradas, mas eu quero te dizer que Deus está construindo e transformando a sua história em um legado. O seu hoje pode parecer simples, mas Deus está construindo algo eterno. Talvez tudo está desmoronando. Tudo está tão difícil. Mas Deus está construindo algo para ser eterno na sua vida, na sua casa, na sua família. Ruth começou a sua jornada com perda, com dor e com incerteza. Mas ela terminou com honra, com restauração, com provisão e com propósito eterno. E tudo isso porque ela decidiu, ela permaneceu, ela tinha um coração fiel e ela confiou em Deus. Hoje, Deus está chamando mulheres. Mulheres que estão cansadas. Mulheres que já pensaram em desistir. Mulheres que estão vivendo um silêncio de Deus. E hoje Ele te pergunta: você vai voltar ou você vai confiar? Você vai permanecer firme em algo que já queria desistir? Você vai viver pela dor ou pelo propósito? Talvez você perdeu algo ou alguém. Talvez você não entende o que está acontecendo. Talvez você esteja no momento de perdas, de dúvidas ou de recomeço. Assim como Ruth, Deus pode transformar a sua história. De perda para propósito, de escassez para provisão, de anonimato, de dizer é o meu fim, para honra. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Se você permanecer, eu vou te surpreender.
Ruth passou por tudo isso. Mas hoje eu sei que muitas mulheres, independente da situação ou do momento, têm passado algumas dificuldades. Que às vezes até pensou em desistir. Porque está tão difícil. Mas eu quero encorajar você a ser como Ruth. Uma mulher que acreditou, que permaneceu, que estava decidida dentro dela. Que nós não viemos ser mulheres indecisas no meio do caminho, mas que nós venhamos ser sensíveis à voz de Deus. Se algo está nos incomodando, vamos ao secreto falar com o Pai, para que Ele nos direcione, mas que jamais, se vier em algum momento de pensar em desistir, Pai, vem aqui, Senhor, comigo, me ajuda, me sustenta, eu preciso permanecer, eu sei que o Senhor tem algo a fazer através da minha vida, eu sei que eu tenho um propósito, então faz cumprir em mim, não me deixe só e nem me desampare. Eu sei que a tua palavra diz, Pai, eu não estou sozinha, porque eu temerei.